Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podciência, onde a gente fala sobre temas importantes da ciência de forma clara, leve e próxima da realidade. No episódio de hoje, o assunto é termorregulação, um processo fundamental para o funcionamento do nosso corpo e, acreditem, para a nossa sobrevivência. Mesmo que a gente não perceba, o nosso corpo está cuidando o tempo todo da nossa temperatura interna, seja quando está um calor de rachar ou um frio de doer nos ossos. Para explicar isso, eu vou passar para meu amigo Cauã e a equipe está completa. E aí pessoal, que bom ter vocês aqui nesse episódio com a gente. Termorregulação é um processo que parece ser simples, mas não. Ele é super complexo. Graças a ele a gente consegue manter a temperatura do nosso corpo constante, mesmo quando o ambiente muda bastante. Muita gente acha que isso é importante em situações extremas, mas na real isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo. E para começar a nossa explicação, quem manda bem no assunto é o nosso amigo Lucas. Valeu, Cauã! Vamos lá! A termorregulação é o nome dado ao conjunto de mecanismos que o corpo usa para manter a temperatura interna estável, geralmente por volta de 36,5 a 37 graus Celsius. Em seres humanos, quem comanda esse sistema é o hipotálamo, uma parte do cérebro que funciona como um termômetro central. Ele detecta mudanças na temperatura do corpo e ativa respostas específicas para isso. Se o corpo está esquentando demais, o hipotálamo envia sinais para aumentar a produção de suor e dilatar os vasos sanguíneos da pele, o que facilita a perda de calor. Se o corpo está esfriando, ele faz o contrário. Contrai os vasos, reduz a perda de calor e provoca tremores musculares que ajudam a gerar calor. Muito bom, Lucas. Esses mecanismos realmente fazem parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando a gente faz alguma atividade física, a gente começa a suar. Isso é, o nosso corpo tentando se resfriar com o nosso suor. O evaporamento do suor faz o quê? Mantém a temperatura da nossa pele. Já no frio, a gente começa a tremer voluntariamente. Isso é o nosso corpo tentando manter a nossa temperatura com o movimento involuntário dos músculos. Agora deixa eu pegar outro exemplo aqui. O arrepio, quando a gente se arrepia. É o levantamento dos nossos pelos, criando uma camada de ar. Uma camada de ar para quê? Para também manter a temperatura do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo ele está sempre se adaptando ao ambiente para manter o equilíbrio. E olha que interessante, a termorregulação não acontece só em seres humanos. Os animais também têm o seu jeito de lidar com a temperatura. E alguns são como a gente, os endotérmicos, que conseguem controlar a temperatura do corpo internamente, como os mamíferos, as aves e outros, como os répteis, que são ectotérmicos. Eles não têm controle interno e dependem do ambiente para se aquecer ou se resfriar. Um exemplo clássico é o lagarto, que se expõe ao sol para aumentar a temperatura corporal e depois já para a sombra quando está quente demais. Os cães, por exemplo, não suam como a gente. Eles regulam a temperatura pela respiração ofegante e colocando a língua para fora. Ou seja, cada espécie tem o seu mecanismo diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é a sobrevivência e o funcionamento do corpo. É isso aí, galera. Depois dessa conversa, dá pra ver que a termorregulação ela é essencial. Sem ela, o corpo não consegue manter funções básicas, como funcionamento do cérebro, do coração ou até mesmo da digestão. Em temperaturas muito baixas, pode causar hipotermia, que é quando o corpo perde calor mais rápido do que ele consegue produzir. Já em calor excessivo, pode causar hipertermia, que em casos extremos isso pode ser até mesmo fatal. Então, da próxima vez que você suar ou até mesmo sentir frio, já sabe que seu corpo está fazendo um trabalho incrível para manter tudo equilibrado. Agradecemos demais a quem ouviu até aqui e esse foi mais um episódio do Podciência. A gente se vê no próximo. Valeu!